Bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, podcast da comunidade da Vila, aonde a gente trabalha em cima de um texto com os pastores e equipe da Vila para pregar. Se você está assistindo esse assunto, esse tema, a gente já pregou. Então você pode depois aqui de assistir o nosso podcast, voltar e ver a pregação no último domingo, se você está assistindo no dia que lançou. A gente está no meio de uma série chamada Isso Muda Tudo, Encontros com Jesus. E eu, Marcos Botelho, vou tentar conduzir essa turma aqui que é inconduzível. E aí, Fontana, tudo bem? Tudo bom. Pergunta do dia. Você já estava num projeto, numa coisa séria, e entrou alguém e atrapalhou muito? No podcast passado, várias vezes. Fale mais. Não, tá bom. Não, tá só isso? Eu sou mais objetivo aqui. Não, se falar nome não é. Nossa, ele é bem objetivo, né? É o cara. Gus, tudo bem? Tudo. Essa pergunta é boa? Você já foi mais através... ou menos, mas eu lembro. Não, eu quero. Vocês lembram de um filme? Vocês assistiram um filme chamado Meu Querido Bob? É um filme assim, um filme amado na minha casa lá. Meu Querido Bob é um filme de um psiquiatra bem-sucedido e sua família, que um dos seus pacientes vão visitar inconvenientemente, chamado Bob, e ele nunca sai da casa dele, só que a mulher quer agradar, os filhos querem, e o psiquiatra fica doido e depois... Mas é muito legal. É Sessão da Tarde, década de 80. Deve ser legal, mas a história é longa, hein? É longa. Mas assim, você já teve, Gus? Cara, a gente teve uma clássica na faculdade. Um dos caras que a gente já olhava e falava, mano, esse cara falta uns parafusinhos. E sabe o que você já usa? Já sei quem era. Não, Paulo, por que você falou que era eu, Paulo? O cara já se entrega. Mas aí, cara, aconteceu um dia numa aula X, cara. Do nada esse cara me entra com um extintor, cara. Fazendo um bruta de um barulhão assim. Não, como é que é? O cara entrou no meio da aula com um extintor. Na faculdade, isso? Dentro mais da faculdade, ligado? dentro da sala de aula. Ou só na mão? Com o extintor acionando um bruta num barulhão. Fez... Pum! Parecia aquelas buzinas de navio. E assim. só pra se aparecer? Cara, ele tava reclamando de alguma coisa que não fazia o menor sentido, assim. Mas deu aqueles 3 segundos de... 3 segundos, acho que foi uns 10 minutos de pânico, assim, da galera... Cara, o que esse cara fez? O que ele tentou fazer aqui, sabe? E aí, quando é um cara qualquer, você fala, pô, que idiota, quis aparecer, você ri e para. Mas esse, a galera ficou assim, mano... Perigo. Agora depois vem uma arma, vem o quê depois dessa, assim, sabe? Ou quero café nível hard. Tipo assim, muito E constrangimento. ele só tava simulando a porta dos desesperados. Vocês não entenderam até hoje. Então. E aí ele foi falar, porque eu tô cansado. Ele começou a falar uns negócios de... Aí a galera, tipo assim... Caraca. Cara, perigoso. Mas foi a maior atravessada, assim, que eu lembro. Fora as que eu dei. Paulão, vou mudar a pergunta, hein, Paulo? Vai mudar. Pra você já se sentiu num lugar errado, na hora errada e totalmente errado? Não vai falar de agora. Sem ser agora. Você não pode dizer aqui. Tem como. Já se sentiu assim, caramba, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Acho É que quase... é a minha frase interna que eu acho que eu mais repito, assim. Mas tem alguma que você pode contar, mano? De manhã, de tarde, de noite. Você já contou alguns shows furada que você já foi? Já. Você já... Eu lembro um de que você tava na praia, que os caras mandaram lá no Rio, que você mandaram... Lembra desse? Lembro, na praia. A gente fez o show em até cima a de uma PIB que tábua. Em cima de uma tábua na areia. Era um luau. Eu Aí conheço eles essa montaram a igreja, eu já estrutura. fui nessa furada também. Você foi nisso? Já fui. Você foi antes ou depois de mim? Você foi antes, depois. você tinha que ter me avisado. Não, foi depois. Entendi. Mas você Você nem que morava não pra avisou. cá, né? Eu tava lá ainda, né? Você tava com Chrome. Mas lembra de outro ou não? Furada. Cara, tem errado. assim, eu tava lembrando, acho que tem mais a ver até com a primeira que você fez, de umas férias que eu programei, assim, muito... Não pode falar do sogro. Para. Não chamar de inconveniente. Não vou citar ninguém aqui. Umas férias que eu programei, assim, com o maior cuidado, com o maior tempão, com a maior programação, e pensando, pô, vai ser um tempo... E assim, férias pra mim é necessariamente, no máximo, eu, minha esposa e meus filhos, né? Quando não, só eu. Mas... Amor, fica com os filhos, eu tô tirando umas férias. Tipo isso. Mas aí eu lembro que pessoas falam, que legal, você tá indo
pra lá, poxa, vamos se juntar, então a gente vai também, eu vou comprar também a passagem. Qual hotel que você tá ficando? Ah, eu vou também e tal. E a pessoa, tipo assim, olha que coisa Você sabe que boa. a pessoa tá fazendo a ligação agora de tudo isso. Isso, deve estar. Mas... Zoeira. Mas enfim, pra mim, estragou, entendeu? Eu não consigo descansar se não for sozinho. Então, alguém que tava no lugar errado na hora errada. Pô, Paulo, achei que você ia gostar. Né? Mas eu sinto esse tipo de sensação, entendi. assim, de vez em quando. E de estar também em lugares que eu falei, pô, poderia estar sossegado em outro lugar, mas, enfim, tô aqui no podcast. Zé, tudo bem? Tudo bem. Zé, qual das duas perguntas você quer responder? Se você já viu gente, se você já Cara, foi essa pessoa? Não tenho ideia, meu. Nenhuma? Tô meio Ó, fora, essa pessoa você já foi na nossa equipe, assim. É verdade. Eu sou o cara que É atrapalha. verdade, né? várias vezes. O que esse cara tá fazendo aqui? Marcos, pra- ele é o cara que o tá... meu trabalho eu Você conquistei contratou, dessa Marcos. forma. Aí, pessoal, ó, falando aí pra você. O cara Você trabalhou que deseja, 2 anos de graça inconveniente. Você que deseja alguma coisa nessa vida, seja um inconveniente. Como diria Pablo. É verdade. Enrolando. Momento coach aqui, ó. Se você quer, eu conquistei essa vaga aqui, ó, tão desejada. Depois bater e abrir se usar. Depois de quanto tempo eu não sei. Pô, persistência é com o Zé, cara. teimosia. O mundo é dos sem noção, sabia? Vocês já pararam pra pensar nisso? Fale Podia mais qualquer sobre dia fazer um podcast. Fale mais sobre Paulo. isso. Eu acho que eu já falei com o Gustavo sobre isso. Ah, com o Gustavo ele não entendeu. Normalmente, as pessoas sem noção são as que vão galgando novos espaços, criando coisas novas. E tem os com noção que vão atrás, arrumando as coisas e falam, meu Deus, olha o que ele tá fazendo e tal. Mas é o sem noção, entendeu? Que vai. Mas não E é pra que- falar nome. Eu tô me sentindo um pouco ofendido, tá? Que bom! Eu quero dizer, É um nível com a de risada do percepção. Renato, Não, mas vocês se olhando. Olha só, mas pra você não sentir, eu acho isso lindo. O mundo... Só pra te ajudar. Só Mas pra te repara ajudar. se não é, Eu cara. acho tão legal ir recolhendo a sua Cara, repara se não é. no meio Repara do se não é. caminho. O mundo é dos sem noção. Repara isso. Repara isso. Tá aí a sabedoria paulina. reflexão aí. Você viu que ele teve essa conclusão depois de eu contar a minha história, né? Não sei qual é a relação também, né? A gente vai pra uma história hoje que não é alguém sem noção, mas é alguém que, cara, viu assim, aconteceu na hora errada, as coisas estão acontecendo tudo errado. Fez um bom plano, igual a... Vou pegar das histórias aqui, a história das férias do Paulo, mas era muito mais sério. E quando percebeu, o negócio perdeu o controle, desandou e aí estragou tudo ou não. Vamos lá abrir. A gente está numa sequência de 3 histórias importantes que são altamente conectadas. Está lá em Marcos 5, que é a história do Gadareno, né, que foi liberto. É a história da mulher de fluxo de sangue. E a história de Jairo e sua filha é uma história que ela começa antes da mulher do fluxo de sangue e só vai encerrar depois. E a história que está no meio é como se fosse um hambúrguer ali. Você não tem... O Zé estava perguntando, mas a gente vai ficar só com uma? Vamos ficar com foco agora nesse terceiro encontro, que mudou tudo. Mas a história está altamente misturada. As 3 estão vinculadas. Então eu queria pedir para o Zé ler a Marcos 5, do versículo 21 até o final. Que a gente passa pela mulher também e a gente consegue relembrar algumas coisas. Beleza. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada.
No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Ok. Vamos lá. Uma coisa que a gente falou no último é que Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, ele tem algumas peculiaridades, né? Essa primeira parte, até o capítulo 8, ele dá uma ênfase na autoridade de Jesus, na autoridade sobre os demônios, sobre os doentes, sobre a espiritualidade no mundo espiritual. Então a gente vai ver, ele perdoa pecados, já perdoou pecados. Então ele está agora aqui numa sequência de sinais muito grandes, inquestionáveis, e também falando sobre como ele, diferente dos religiosos da época, tem autoridade para ser quem é. Uma outra coisa que a gente vai tocar aqui, é que na primeira parte do Evangelho de Marcos, até o capítulo 8, 9 ainda tem mais uma menção, você tem vários episódios que Jesus manda não contar. É como se tivesse um segredo, ou que Jesus, que a gente estranha muito, a gente que sempre ouve falar que, não, qualquer coisa testemunhe sobre Jesus, né? E não guarde, né? Então tem esse segredo marcano que a gente vai ver aqui, que muito provavelmente é pela visão messiânica de um general ou militar que eles tinham, criado nesse período do Segundo Templo interbíblico, e que é um jeito mais forte de interpretar esse segredo, é isso, que se fosse descoberto antes, talvez a cruz viria antes da hora, e Jesus sempre falava: guarde segredo, não chegou meia hora. Mas tem um contraste, né, com o que acabou de acontecer, né, que foi uma mulher curada, e Jesus chamando a atenção para isso, no meio da multidão, identificando quem é ela e tudo mais. Então é curioso. É interessante, é curioso. Bom, bem colocado, né? Qual tipo de coisa Jesus queria ser visto? Exatamente, Eu acho assim, curar dos mortos é uma coisa já, tanto que no Evangelho de João é o último sinal que depois não tinha mais como segurar, né? Quando ele ressuscita Lázaro, né? Então, assim, é algo que vai além do que vai, né? E assim, a gente vai ver isso mudar lá no capítulo 8, quando Pedro recebe da parte do Espírito que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Pedro declara isso, e aí aí a gente vai ver que Jesus agora é mais claro e vai em direção a Jerusalém. Esse é o contexto
do evangelho todo. Quando a gente vai entrar um pouco aqui, a gente vai ver essas coisas muito a gente falou no último podcast sobre sacerdote, sobre purificação, ou seja, são as leis ritualísticas onde você tem imundície como espírito, como uma mulher que tem o fluxo de sangue. Se você está nos assistindo aqui, você pode ver lá. A gente já abordou bastante sobre esses dois assuntos. Agora a gente está em Jairo. Então Jairo começa... Primeira coisa que fala de Jairo é que ele é um líder da sinagoga. Eu precisava um pouco mais de informações sobre um líder da sinagoga. A gente tem informações sobre líderes. Geralmente Jesus histórico, essas coisas nos ajudam um pouquinho mais para entender o que um líder de sinagoga fazia, né? Porque a gente não tem informação bíblica direito. Do nada a gente chega num período onde tem sinagoga. A gente não tem sinagoga no Antigo Testamento. Então temos sinagogas. E será que um líder de sinagoga... Qual é a importância de um líder de sinagoga? Ele é um zelador ou ele é nem fariseu a gente tem. É outra figura nova. E a gente sabe que nesse período de 400 anos que a gente não tem no nosso cânon, tem muitos textos. E as autoridades, que era templo, que era rei, sacerdotes, foram migrando para outros lugares. Então você tinha o hebraico, que era a autoridade, a língua foi se perdendo, você não tem mais templo, ou pelo menos não era, o templo foi destruído, estão reconstruindo, é uma outra coisa. Tem um pouco mais de informação, Fontana, a gente tem nos livros, o que é um líder de sinagoga, o que é uma sinagoga? Pode... Tá. Sinagoga, quando você tem a dispersão judaica, então você, voltando aí no tempo, você tem... o teu Antigo Testamento terminando com Neemias, Esdras reconstruindo Jerusalém, alguma coisa talvez no livro de Esther, lá no finzinho também, da relação dos hebreus com os persas. Essa reconstrução de Jerusalém, ela inclui um templo que vai substituir aquele de Salomão, que é o templo que Zorobabel e... Oi? Bem mais precário, né? Um pouco mais precário em termos de adorno e tal, mas em termos de tamanho parecido. Antes da reforma de Herodes. Bem menor do que o nosso aqui da cidade de São Paulo, tanto de Esdras quanto de Salomão. Ah, sim. Eles erraram aí na medida? Ou acertaram? O templo de Salomão é um pouco maior do que a sua casa, Botelho. Sério? Sério. Mas minha casa é... O terreno da sua casa... Não, mas o de Salomão da onde? Daqui de São Paulo ou de Salomão do... Não, Salomão do Salomão. Não, que fica confusão para uma parcela dos nossos ouvintes. Tipo eu. E o segundo templo não era maior já? O segundo templo... Mas ele não está falando do segundo templo de Herodes. Não, tá falando... o segundo templo de Herodes. Mas então, ele quando tá Zorobabel reconstrói... Tá. Quando Zorobabel e Esdras reconstroem o templo, mais ou menos... É um puxadinho. É mais ou menos o mesmo tamanho, só que não tem aqueles adornos todos e tal. E o principal, né? O Espírito não desce. Essa é a parte mais importante. Mas o ponto é que é o seguinte... Que acontece no tabernáculo em Êxodo. Isso. E que acontece na consagração de Salomão. Tá só pra... Não o do João Dias. Isso. Aí o que acontece é o seguinte, cara. Você tem essa espiritualidade em torno do templo por causa de Zorobabel e de Esdras. E esse templo é chamado de segundo templo porque o primeiro era o de Salomão. E o judaísmo que se desenvolve a partir de então, no pós-exílico, é o judaísmo em torno deste segundo templo. Então toda a espiritualidade judaica se dá em torno de Jerusalém e desse templo de Zorobabel e Esdras. E o tempo vai passando até a gente chegar em Jesus, e de fato Herodes promove uma reforma nesse templo. Com parcerias romanas. Com parceria com Roma. Né? Com mas dinheiro no romano. período grego não tem uma coisa da... Aí vamos lá, e aí agora que vai entrar a parte da sinagoga. Ele mandou um vamos lá pra você, hein? Ele falou, Graças calma, a Deus. sabia? Eu torço por isso. Obrigado por você ter trazido vamos lá, vai. Vamos lá. Aí o que acontece? Quando os persas eles são derrotados por Alexandre,
E aí entra em cena. Eu tô com o meu bingo aqui. Se você falar a palavra, eu grito bingo. Vocês estão Mas tirando a energia do E aí, Fontana. Então, mas isso Vocês vão faz perder parte. esse cara. Não vão perder, não. Não vai. Não ixi, vai. Tem só mais o quê? Não. 15 minutinhos de podcast. Aí ali é o relógio, gente, por isso que eu apontei pra lá. Quando o Alexandre derrota os persas, que estavam dominando a região ali da Judéia, assumem os descendentes de Alexandre, né? Descendentes não, herdeiros militares. Herdeiros militares, Isso. que são 4, né? Mas Generais. naquela região é um só. E aí, essa galera helenística e tal, que são os Seleucidas. Chegaram Falando eles. sério, agora eu quero entender mais. Já que você fala tanto deles. São 4. Mas por que quer dizer... O que quer dizer Seleucidas? Tinha Seleuco. São os herdeiros de Seleuco. Herdeiros... Seleuco é quem? Seleuco Um é dos um dos generais. generais de Alexandre. Então não tem a ver com etnia. Não. Só tem a ver com... Alexandre não Achei- deixou filhos. Esse Morreu Me fala outro jovem. exemplo de um grande líder que os seus filhos Ptolomeu. ganharam Não. nomes, assim, tipo Antíoco, Antíoco. que é Seleuco também. Ah, tá. Mas tem outro na história. Só porque não é tão comum. Os meus filhos quase que viraram um povo, né? Israel é um desse, né? Seriam os israelitas, filhos de Israel. Isso tinha muito antes. Aqui nesse caso não era um povo porque eram os generais. São generais. E aí eles Por dividem, isso que já tipo, logo e no- agora? já Quem os fica filhos com já ganham toda essa magnitude Ok, que mas eles Alexandre tinha conquistado? eles eram quem? Eles eram gregos? Tipo- Ou só helenizados? Assim, quão chinês é um cara da Mongólia? É mais ou menos essa entendi. relação. Inclusive de Qual norte época, e sul. né? Inclusive de norte e sul. Porque o que acontece é o seguinte: você tem a Grécia, e aí no norte você tem a Macedônia, né? Eu falo pra vocês estudarem, gente. E o Alexandre era macedônio. Então o Alexandre estava na Macedônia, que é norte da Grécia. Ele desce e começa a dominar tudo para baixo. Quando ele chega na Grécia, ele fica encantado pela cultura grega. E ele se torna um helenizado. Se a gente for acreditar em tudo que se conta a respeito de Alexandre, ele foi aluno de Aristóteles. Meio... Há controvérsia. Há controvérsias, exato. Mas se for acreditar em tudo, ele foi aluno de Mas ele Aristóteles. tinha 3 metros de altura, não tinha? Porque ele é uma E figura olhos de fogo. E matou o gigante com funda. Não. Ele Não. era uma figura mística que criaram várias lendas sobre Exato, ele, né? exatamente. Como todos na época, né? Que ganhava alguma batalha. Não, mas ele foi o auge de tudo. ele era o assim, Alexandre né? Magno, Mesmo, né? O mesmo grande. pós já Xandão mesmo. Império Romano. Xandão! Tem Pronto, que ter você uma câmera acordou do o Renato. Renato. Gente, fica aqui. Meu pedido. Cuidado com a sua mão aí na frente da minha câmera. No Renato. ali, ó. Olha, não, mas olha que doido. Na Galileia dos gentios lá, acharam tipo vitrais, não vitrais, né? Como chama de quando é na pedra, de Alexandre o Grande. Chama-se pintado. mosaico. Não mas Esculpido na pedra. Esculpidos na pedra, tem um nome pra isso. Escultura. Uma escultura. Painel. Não sei se De Alexandre o Grande, da época de Jesus, isso pós-período romano, dentro de Grafite. Jerusalém, tipo, dentro da Judéia, ali na Galileia, né? Então era uma figura que na época de Jesus, inclusive, influenciava não só pela história que se inicia com ele lá atrás, que influencia muito o período judaico, mas a fala e tudo que os judeus depois... Os 4 filhos deles foram divididos todo o território. Não é aí os filho, filhos. não é Não era filho. filho, Os são generais. Generais. É, aí eles ganham o nome dos caras lá, por nem é filho, é? Porque ele não deixou herdeiro. Aí, São e os tem tetrarcas? tem que São você os gosta. tetrarcas? Não. Não. Tá E bom. tem um que você gosta do nome, porque você gosta da escolinha do professor Raimundo. Qual? O Ptolomeu. Seu Ptolomeu. Pô, Ptolomeu. Esse é o do bom Egito. demais, mano. Esse fica com a área do Egito ali. E a referência é por causa da Biblioteca de Alexandria. Por isso que Ptolomeu, da escola do professor Raimundo, era o cara que sabia de tudo. Era porque Caramba, hein, mano. Você entendeu? Escolinha A escolinha ganhando profundidade hoje aqui. Muito mais. E aí você não me viu falando do Galeão com bica ainda. Eu falo que é do 8 ao 80 muito. A segunda é gravação do 08 do ao dia. 8 milhões. Vai dando certo. do não. zero Sendo 8 ao sincero 8 pra você, milhões. ó, câmera aqui, por favor. Sendo sincero, gente, ele faz isso porque, assim, é muito conhecimento. Isso traz ele na O humildade. nível dos mortais. Encerra rápido essa parte e vamos Tá, direto. tava na é o seguinte, sinagoga, cara, tava na- sinagoga. Os Seleucidas,
eles restringem a possibilidade de culto próximo ao templo. Mais do que isso. Grave. Mais No do que judeu? isso, cara. Eles restringem a possibilidade de culto da maneira como a Torá prescreve. E aí você tem uma guerra. Foram eles que profanaram o templo? Eles que profanaram Eles o templo. mataram a porca lá dentro? Isso. Tá bom. Uma das Eu vezes. tenho uma É. pergunta. Faça. A Agora a gente sinagoga, vai ela, começar a estudar aqui com Fontana. Vai lá. Se eu souber assim, responder, às vezes a não- sinagoga ela não surge a partir do exílio, não só na volta, mas no exílio. ela em se si. populariza no retorno. O que acontece? Ah, tinha no exílio lá? Porque o sinagoga é tipo uma palavra quase que falaria de É uma casa, não é? assembleia. Não é uma casa? reunião. É uma reunião. Protótipo. A questão é a função rolou da nesse- sinagoga como lugar de ensino no lugar Isso. substituindo o templo Isso é depois. é pós-revolução macabeia, entendeu? Mas até então você tinha... Como que os caras vivem fora da terra, no exílio? Eles vão se reunir e de alguma maneira eles vão lembrar da Torá. É outro idioma, é outro tudo. Então, assim, começa a ter essa cultura. Mas aí é isso. Quando você tem esse problema do templo, que aí agora a religião judaica está bem mais restrita, com a questão da revolta lá dos macabeus, que tem nos livros do período interbíblico, aí é o que você vai ter com essa agora tem uma instituição de como vai funcionar essa religião sem depender do templo só, né? Então continua isso, é um bem bolado. Mesmo Aliás, quando o os templo macabeus restaura. eles são levitas, são descendentes de sacerdote. E é uma revolução sangria, mas de dentro da teologia e da religião judaica. Sim. E aí, assim, resumindo bastante a história, é a seguinte, cara. Quando os macabeus eles vencem os seleucidas, eles têm um período de 100 anos de reinado ali. E uma espiritualidade de novo em torno do templo. Só que, mais ou menos ali no período mesomacabeu, quando se tem uns 40 anos dentro desses 100 de paz, a partir do 40º ano, mais ou menos, começa a ter tanta rivalidade interna, mas tanta rivalidade interna, tanto conflito interno, que eles vão se enfraquecendo até que Tem Roma... Roma crescendo. até que quando Roma chega, é só passar por cima. Porque o enfraquecimento interno já está muito grande. Uma vez eu li, Aham. não sei se foi o André Heinck, que ele fala que, na verdade, esses 100 anos é muito folclórico, no sentido que, na verdade, Roma nunca teve muito interesse. Quando teve, resolveu o assunto. É lógico. Só que demorou 100 anos. Talvez Roma tenha esperado ficar fácil, Pode ser. tá? Então, o que... Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: 100 anos Nem era uma contado área de da tanto parte de interesse, dentro né? me parece muito mais glorioso, como se São fosse 40 Deus anos ajudando. de glória. E na verdade é um desprezo, porque o império é muito grande. São- E aí você uma hora fala, vamos dar uma olhada ali. Raul, São 40 anos Tá bom. de glória de fato. Tá bom. Até a chegada do período mesomacabeu, que a gente chama. Aí a até coisa- porque 100 anos é Tem muito uma coisa meio de simbólico guerra pra civil ser, né? também, né? De substituição. Tem. de Não, vai lá assumir. era uma... É assim, A os história é macabeus não são sangrenta. tão muito... E é muito Mas aí curioso. tudo bem, e aí? Não, calma. Aí o que acontece? Vamos lá. Esses conflitos internos que foram acontecendo já foram criando uma propensão à saída de Jerusalém, ao abandono de uma espiritualidade tão em torno do segundo templo. Então o templo acaba ganhando uma conotação de importância nas festividades, nas grandes celebrações. Mas, cara, você está numa situação toda de crise interna, guerra civil, mais ou menos. Você tem um monte de fariseu sendo executado, um macabeu executando fariseu. Caramba. Você fala assim, cara, eu vou com a minha família toda hora descer para Jerusalém do templo? Não vou. Até Não tem a surgiu sinagoga, Herodes, não o tem a grande. sinagoga aqui? Então Mas não se vamos- fazia sacrifício em sinagoga. Não, nunca nada a fez. ver. Sim. Mas o ensino, O que mais? os cânticos. Sim. Então, você Mulher ia entrava em sinagoga? Sim. Entrava. Identidade Entrava. né? nacional e linguística. Então, o que Ah, eu tô fazendo acontece? perguntas pra gente localizar. É uma coisa, um fenômeno orgânico. Nunca tentou ser um templo menor? Nunca foi a proposta, cara. Talvez na Samaria tenha tido gente. Não, mas que daí é o queria- problema de samaritano. Mas não é. Não, Então não é um esse. protótipo igreja. É uma. É que a gente misturou. Quando a gente importou no cristianismo novo, a gente importa tanto o modelo da sinagoga,
para o cristianismo. Isso, e a mas eclesia aí a gente mistura também, que é um conceito com a questão do romano. templo e da Não, e aí pompa mais romana. mas eu só tô dizendo. Bom, mas isso é outra coisa, tá? Tá bom, então temos essa sinagoga. E o líder da sinagoga? Quero saber um pouco de Jairo. Então, aí você Historicamente, né? Não necessariamente esse. não necessariamente Jairo, mas a figura líder de sinagoga. É isso que quer saber? Isso. Então, essa figura líder de sinagoga, ele se assemelha muito mais a o que hoje seria um rabino, um professor, do que uma figura sacerdotal. Tá? Então, qual que é o trabalho do líder de sinagoga? Ele é um trabalho de líder comunitário, em algum sentido. Ele era um pastor. Não era? Não seria algo Vai bem mais interromper. parecido? Ô Zé, vai interromper assim mesmo? Pra falar besteira. Era melhor muito não. mais Se for parecido interromper- com o pastor do que com o sacerdote. Sim, do que com o sacerdote de Levi, a sim. visão que a gente teria hoje do que a gente tem de um pastor Com ou de um uma líder diferença. leigo, Tá, vamos lá. Com uma diferença. O líder da sinagoga, ele tem uma atividade comunitária mais proeminente do que se espera do pastor, porque as igrejas não exercem a mesma função social que as sinagogas exerciam nas suas cidades. Então, você entrava em Cafarnaum, por exemplo. Aham. A principal construção que você ia ter em Cafarnaum é a sinagoga. Ah, é? Se você pegar Cafarnaum, isso arqueologicamente você demonstra. E no The Chosen também. No The Chosen não sei, mas... Parece a sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade... Verdade. Se aparecer no The Chosen, é verdade. em que a maioria das construções é feita com basalto negro, que é a pedra que é comumente encontrada ali, e ela é meio problemática, porque como é uma pedra escura, você tem um problema térmico grande com ela, em tempo de calor, etc. A sinagoga é de pedra branca. Tá? Então, Destaque arquitetônico. tem um destaque arquitetônico. A figura do líder de sinagoga, ele tem um papel de acalmar a cidade, ele tem um papel de diálogo com Roma, quando Roma precisa... Uma das características bem diferentes também entre sacerdotes e fariseus é que... Mas de resto ele é o pastor. O sacerdote, ou os levitas, eles eram convocados para não trabalhar fora do trabalho sagrado, vamos dizer assim. O fariseu é vamos dizer assim, um bivocacional, alguém que tinha uma profissão, tinha... O líder de sinagoga nem... A liderança de sinagoga nem é vista como uma vocação. Sim. É um exercício de um papel social que o cara tem. Agora, é o síndico. O fariseu, ele é mais helenista ou menos helenista? O fariseu é menos. Menos. O fariseu é menos. Mas só o fato de estar citando aqui que Jairo era líder de sinagoga tem alguma coisa aí. Né? Não, e aí vem agora a minha última pergunta. Sem a gente saber Por que tudo que Marcos isso, está né? fazendo esse destaque, depois de todo esse histórico? É interessante, né? A gente está no capítulo 5 e Jairo é a primeira figura tipicamente judaica que está sendo bem representada. Até então, se você vai pegando lendo... E está sendo bem representado? Bem representada no sentido de ser elogiado, no sentido de ser uma perspectiva otimista de quem é esse cara. Tá? Porque... Uma menção menos depreciativa de como tem com fariseu. Porque até então, quem tem com Jesus e quem Jesus cura e quem Jesus conversa e fala bem, é tudo outsider. Não, Jairo é o primeiro... Eles vão dizer, algumas pessoas vão dizer que isso tem a ver com a crítica da redação, não sei se você sabe melhor, mas isso é talvez um sinal que o texto é até antes da queda do templo do ano 70, porque a rivalidade entre judeus, seguidores de Jesus, e judeus que não seguiam Jesus, aumenta muito depois da queda de Jerusalém e a expulsão de muitos das sinagogas. Então você tem um texto que está falando, não é bem assim. No contexto romano também, Jesus você tem um edito não que confrontava tanto os expulsa fariseus. os judeus, né, de Roma também. Que é e mais que ou menos do Mateus, primeiro logo século. porque veio depois, aí com muito mais certeza, você tem uma rivalidade, você tem os ais dos fariseus. A questão, assim, pensando com a cabeça, não agora de crítica da redação de Marcos, mas pensando numa questão de
qual é a narrativa sinótica da relação de Jesus com fariseus? É uma relação de tensão. É uma relação de tensão. Isso é inegável. Tensão por semelhança, às vezes, né? Mas é isso. É uma relação de tensão. É quase que um vegano criticando um vegetariano. É assim, ó. É assim, entendeu? Assim, o vegano, ele fica assim, cara, vegetariano, vocês estão legais, mas você não foi tão corajoso como eu. Você não abriu mão de tantas coisas como eu. Então, assim, ó, é como o fariseu é o melhor de vocês, mas eu, por serem o melhor de vocês, eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Tem uma afirmação de Jesus, acho que em Mateus 23, que ele fala, ó, sigam tudo o que eles ensinam, o que eles falam, mas não o que eles fazem. Então tem E você vê, por exemplo, teologicamente, os saduceus estão muito mais longe do Jesus, e quase que Jesus fala assim... Não, e assim, por exemplo, se você pegar... Veja só, uma das coisas que é importante na hora da gente saber quanto que alguém tem briga com alguém... Ah, beleza, o Gustavo brigou com o Marcos. Se eu só tenho essa informação... Eu briguei com o Marcos? Tá bom. Não, o eu briguei com o Fontana e eu com o Marcos. Mas assim, o Gustavo brigou com o Marcos. Se eu só tenho essa informação, tá, era um clima de tensão entre eles. Mas se de repente eu tenho a informação da briga do Paulo com o Marcos e da briga do Zé com o Marcos e da briga do Renato com o Marcos... Aí você tem a realidade do corpo pastor. O que é a vila? O que é a vila? Você acabou de descrever exatamente. Aí venha nas nossas reuniões de terça-feira. Não venha nas... Não, mas aí o que acontece? Já entendi. Mas eu ainda não, deixa ele continuar aqui. Em perspectiva, o que foi de verdade essa briga do Gustavo com o Marcos. E aí, quando você lê, por exemplo, como os fariseus são retratados no documento de Damasco, lá dos manuscritos de Qumran, do Mar Morto, você fala assim, cara, Jesus foi suave com os fariseus. Entendi. Você tem que ver o que, se de fato os essênios. Se de fato eram essênios, que a gente não sabe, né? Você tem que ver o que os essênios falavam desses caras. Então, assim... E vai ver a literatura dos rabis, né? Que hoje sentam na cadeira dos fariseus, né? Exato. É o contrário ainda. Aí você tem só elogio e essa afirmação. Não, Jesus com certeza ele era um fariseu. O que falam é que talvez o que tem hoje de judeu da ortodoxia judaica é uma tradição... É o que herdou dos fariseus, né? Bom, isso tudo é muito importante, pode você perceber. Nossa, vocês estão viajando. Tamo um pouco. Com certeza. Mas isso é para você entender como funciona a nossa cabeça, pastoral que estudou, para entender uma pequena informação que o autor quis colocar. Jairo, o líder da sinagoga. Poderia ser, essa história, entre aspas, não mudaria na essência de uma leitura tirar essa informação. Mas sabemos que Marcos optou por isso, ou a comunidade optou por isso, para colocar isso no texto, porque é importante. Então, tudo isso que a gente está discutindo, no mínimo esse grupo que é tão problemático, ainda assim tinha gente, e era gente de alta na hierarquia aqui, que seja. E aí explica muito porque Jesus escolhe Cafarnaum para ser o seu centro de... Como é que fala assim? Como é que é? Seu QG. Seu QG. Porque assim, se você tem um chefe da sinagoga que acredita em você e que você, teoricamente, fez a filha dele ressuscitar, é tipo... Não posso usar esse exemplo. Eu ia usar o exemplo da vila, mas assim, não pode. Você estar seguro num lugar... Agora tem uma outra coisa. Bacana. Agora tem uma outra coisa. Curar alguém tem um significado nos evangelhos. Sim. Você curar de uma lepra tem um significado um pouco maior do que uma cura qualquer. Ressuscitar... É forte demais. Tinha que ser judeu, isso aí. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. É um sinal... Não, é um sinal mais do que um curandeiro. Não é um curandeiro. Então, você tem relatos em textos do primeiro século, muita gente que fazia milagres com curas. Agora, a ressurreição é uma outra parada. Segura um pouco a ressurreição. Eu quero pegar o fato um pouco antes na história. Eu só estou dizendo isso porque o fato de ser uma ressurreição é importante na identidade judaica desse personagem. Sim. E o fato desse personagem ser um líder da sinagoga
dá mais legitimidade na testemunha da ressurreição. Então você tem um caminho de ida e de volta. Também. Você fala assim, isso aqui não é um boato. Por que não é? É a filha do líder da sinagoga. Lembra do Jairo? Que depois assumiu o Jairinho, depois assumiu o Jairo Neto. Então, essa é a história, quando eles estão narrando, essa história é da família, pode vir lá. E dá uma ênfase também, né, Marcos, que a gente até comentou no último podcast, na cura da mulher com fluxo de sangue, né? Sim. Tipo, o fato dele ter essa importância. E Jesus interrompe o processo parece que isso aparece na narrativa, né, do texto. Para curar essa mulher, então ele está dizendo, eu estou atribuindo a mesma dignidade de alguma maneira, né? Enfim. Então tem todos esses elementos, estão todos misturados. E é esse elemento que eu queria conversar um pouquinho agora. Ele chega para Jesus e fala que a minha filha... Ele fala o quê da filha? Tá mal? É isso? Vem curar? Está morrendo. Está morrendo. E Jesus prontamente fala, vou com você. Implorou insistentemente. Provavelmente, se ele é líder da sinagoga, ele mora ali perto. A caminhada não é grande. Eles estão assim na mesma cidade. A sinagoga está ali. Deve ser um lugar bom. Deve ser alguém bem sucedido. Ele está indo, só que a multidão começou a apertar nas ruas estreitas ali de Cafarnaum. Já era o QG de Jesus. Jesus já tinha, mesmo ele mandando guardar segredo, ali não tem segredo nenhum. Pelo jeito ele se sentia protegido ali. Ali mora, no mínimo, a sogra ou Pedro, ou a mãe do Pedro. A mãe da mulher do Pedro. Então ali, aquela casa é uma casa boa, aonde ele está. E, a mãe do Pedro também. Pode ser. E aí, ele tá lá. E aí, tem esse episódio no meio. Agora a gente quer, olhando esse episódio da mulher do fluxo de sangue, com Jesus parando e esse líder, esse cara numa missão, vendo com essa agonia de que eu tô contra o tempo. Isso percebe, né? É engraçado, posso estar errado. Mas o outro relato que eu lembro de ressurreição é a mesma coisa. A ressurreição de Jairo tem um negócio de tempo correndo e Jesus parando, e parece que Jesus não se importa muito. Não chega a tempo. Não é de Jairo, é do... De Jairo. De Jairo não. De... Lázaro. Falei Jairo. Lázaro é a mesma narrativa de... Se você tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Existe você vai se deter no meio do caminho e atrapalhar a questão. É quase como... É o que o Fontana tá falando. Eles todos têm certeza que ele pode evitar a morte. Agora, a ressurreição é uma outra coisa. Eu não nem quero cobrar isso. É assim, existe uma certeza dizendo assim... Cara, vai rápido, você vai ter um limite. A morte você não vai conseguir passar da morte. É quase uma tensão até quando os discípulos falam, né? Talvez se a gente ler nessa perspectiva, olha a fala dos discípulos, né? Quando Jesus vira e fala, quem tocou meu manto? Os caras estão, Jesus, olha a multidão ao seu redor, tá todo mundo te tocando, vamos lá, né? Tipo, a menina tá morrendo. Talvez seja um cara, né? Muito possivelmente, seja um cara bem quisto. Né? E uma cidade no pequena, mínimo influente. No mínimo influente. E eles querem esse... E que o pessoal conhecia de alguma forma, falando assim, não, vamos lá, né? E os discípulos falam, estão te espremendo por todo lado. Como que você fala quem tocou em mim? Vamos lá, né? Jesus continua a olhar ao redor. Então, o texto, a insistência do texto de ir e voltar, de Jesus ser tocado, ele sentir, ele falar, os discípulos responderem, ele reafirmar isso, mostra uma tensão aqui nessa questão do Jairo também, né? Para onde eles estão indo. Inclusive pelo fato de, no meio disso, e os dois episódios, tanto de Jairo como da mulher do fluxo. Não. Do Lázaro. Você tem uma descrença de Jesus da notícia. Então lá, só tenta lembrar. Quando nós estamos, né, em João e vem essa notícia, lá, não morreu, tá dormindo. Ele também começa a falar que tá dormindo. Eu iria falar que ele fala que tá dormindo. É difícil isso. Vocês têm uma explicação? Parece que ele ainda era o mesmo negócio do vamos guardar esse segredo. Mas toda vez que ele fala que tá dormindo, ele vai ressuscitar. E toda vez que ele tá morto, que ele não vai ressuscitar, tá morto. É difícil. Isso é uma coisa que não tem muito explicação
na minha cabeça. Mas Ele tá querendo baixar O a onda fato- da ressurreição, pra ela não ficar tão espalhada essa notícia. Isso. Pra ficar um boato meio estranho, tipo, tá morto ou não, ele tá tipo, não minimizando a morte. Tá dizendo assim, Esse é o- na minha presença, a morte é sono. morreu. É só sono. É, como quem diz para as pessoas, eu isso pra acordo mim quem não eu é quiser. tão sério quanto vocês acordo. acham. Faria isso, sim. É, tá bom. Mas Mas tem a, essa tensão, mas a tem tensão é muito. as duas Isso aí que coisas. você falou na narrativa, se fosse um filme, é daquele negócio que você fica assim, incomodadaço. É pra incomodar. Até porque É incômodo. o versículo, ele enfatiza isso. Ó, enquanto ele ainda estava falando com a mulher, vieram avisar que a filha tinha morrido. Que a filha de Jairo tinha morrido. Jairo, nessa hora, talvez, né? Não sei, né? Mas ia tá com uma situação, uma tensão muito grande em relação à pessoa de Jesus ali, né? Falando assim, E ele "Poxa, deve ter eu sentido sei que-" raiva dessa mulher. Ele deve Mas ter você sabe, se ele fosse voltando, tipo eu. sem forçar, mas voltando lá pro Gadareno, você tem essa conversa entre aspas, demônios e Jesus, que fala, não é pra ter isso, vai logo. Tá, de novo, também é um negócio assim. Parece que o tempo todo tá dando uma pausa, que deixando maior do que ela deveria ser. É um ritmo que incomoda, diferente. assim, a gente. Cara, Jesus sempre Resolve expulsa. logo. Pau! Resolve e aí logo. o cara vai. Qual que é o seu nome? Não sei o quê, me permite que a gente vá pros. Tá bom, permito. De novo, você fala, caramba, o que aconteceu delay, aqui? O é que um tá delay. acontecendo aqui? Você tem um. Jesus tem um delay, né? E é bom Tempo isso. todo. A gente tem que prestar atenção nisso, porque Marcos está fazendo isso por querer. Não soa como bom pra gente, mas Não, parece que tá querendo mostrar alguma coisa. Aqui tem ouro narrativo. E aí, é interessante que acaba o episódio da mulher, se encerra o arco dela, sua fé te salvou, vai. E aí, a notícia chega. E a notícia chega pra Jairo de uma insensibilidade, sua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Quase como assim, ó, deixa Jesus em paz. Você tá vendo já? Tá toda essa confusão. Tem gente aparecendo, gente se ajoelhando, o pessoal se apertando. Jesus tá reclamando que tá tocando. Cara, faz o seguinte, cara. Sua filha já morreu. Cara, e assim, é muito sensível. Notícia muito dura para um pai. Nossa. Não, e dá Só a que. entender que tem uma certa teimosia do tipo... Jairo tá teimoso. provavelmente ela já tá meio desenganada. Como se fosse assim, mano, o que esse cara vai querer fazer? Não Ela tem já tava como. desenganada, já não era nem pra você ter começado. Não era nem pra ter ido. Então, assim, agora Tem menos negócio ainda. do né? riso quando Jesus chega na casa. O pessoal Tem, ri, tem. eu acho que ele diz que... Quando ele fala Não. que ela tá dormindo, Mas é. a multidão começa a rir dele. Não, já tem gente chorando lá ou é só. De quem que é que tem Tem gente? tem Se os tem gente profissionais chorando, já que tá, choram. já tá morta, Tem os já tava profissionais. pelo menos bem avisado. Ó. Ela não tava morta há muito tempo, mas ela já tava. Não, Já teve as pessoas, já entre trouxe a aspas, musiquinha contratadas de de velório, assim. Já tem. O esquema já Então, tá assim, montado. você tem. Mas isso é triste, ver essa notícia chegando como não incomode mais o mestre. Agora vem viver o seu luto e deixa. E, no meio de por todo outro mundo, lado. as pessoas vendo ele recebendo essa mensagem. Mas deixa eu falar, eu horroroso. também acho, sem querer passar pano, também tem um outro lado dizendo, não leva ele lá, porque ela já morreu e essa multidão vai fazer um caos lá. Vem viver o seu tempo. Não é lugar quieto. agora de multidão. Não é um lugar mais, de velho. multidão. Vai até pegar mal pra ele. Vai porque ele tudo. Vai chegar lá, já morreu. A esposa dele vai ficar marara. Os caras vão ficar bravos com ele que ele demorou. É isso, cara. É quase assim. Cara, não É, incomoda, a deixa gente assim. pode pensar sobre essa situação pela fala de Jesus para Jairo, né? Aham. Jesus chega para Jairo no meio dessa circunstância, logo após, e fala: não tenha medo, apenas creia. Eu acho que essa é o clímax da história. Pode ser que lá na frente a recebe, mas Marcos está fazendo essa tensão. Se eu fosse falar sobre análise de narrativa, clímax, para entender o porquê Roteiro, que né? Marcos está fazendo essa tensão subindo cada vez mais, esse negócio, essa história ter sido colocado aqui, lógico que aconteceu, mas o jeito que ele vai narrando, colocando a introdução de Jairo antes da história e depois colocando essa fala de Jesus, na minha opinião, eu faria o corte aqui, ó. E eu sempre falo isso para os meus alunos de hermenêutica. Clímax é a porta de entrada da interpretação. Então, Imagina a cara que o Jairo olhou para ele, né? Essa é interessante de imaginar. Depois que recebeu a notícia. Existe uma palavra-chave se repetindo nesse capítulo, que é a palavra medo. Não tenha medo.
A multidão, quando viu o gadareno sentado, vestido e em pleno juízo, teve medo. Olha, isso é muito louco, né? Cara, essa aqui é pum. Ele era assustador antes, mas o medo veio quando ele não estava... E é exatamente isso. A multidão... Não tem medo do monstro, A multidão mas tem tinha medo dele antes e mais medo dele depois. É. E medo de quem curou ele. Isso é uma coisa que a gente falou na pregação. É até aquele negócio que vai falar, mas falou, que é mais ou menos sobre isso. Medo de cura, medo de restauração. Quem tem medo de restauração, né? É uma outra coisa aqui. E aqui, de novo, não temas. Creia somente. Isso aqui eu acho que tá um ouro aqui. E acho que é legal o que você falou e que faz perceber. A mulher ficou com muito medo, né? A palavra medo aparece pra mulher também? Não sei se aparece a palavra, mas Não, claramente... com certeza ela tava com medo. Isso, porque ela fala, né? Quem tocou em mim... Era... Mas eu acho que aí tá forte. E aí depois ele faz o que acontece? Você que tá na narrativa, Zé. Ele acende o olhar do Jairo, que é o clímax. Clímax é quando Eu não sei Jesus se ele nem deteve fala a- nada do Não, Jairo. o que Não fa- fala do Jairo. é, Jairo fala? Não. Ó, Jairo não Jesus responde. deteve a multidão. Não, mas na minha Não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João. Quando chegaram a casa, aí que Jesus viu um grande tumulto, muito choro e lamentação. Tá. Essa é uma outra coisa. Por que Marcos coloca essa exclusividade? Porque a gente tem esses três... Só respondendo a sua pergunta lá no versículo 33, fala: a mulher do fluxo de sangue, assustada e tremendo pelo que tinha O acontecido. medo tá aí. Só que em outra palavra. Mas faz parte Total, do padrão de repetição. É mais, às vezes pegar assustado e palavras tremendo é mais parecidas, forte similares. do que medo. É. Assustado e tremendo, pô. Agora, mas isso é... Agora, essa é uma outra coisa. Jesus, ele seleciona esses três, que eu me lembro, Getsemane, Monte da Transfiguração, mesmo que troque um pelo alguém, mas assim, os mais próximos, né? E assim, eu entendo Getsemane e Monte da Transfiguração. E esse episódio, por que você tem os três? Vocês têm algum palpite? Deixando os três? Será lá. que tem... Vamos lá. Aí ele falou, vamos lá! Pessoal, sem interromper agora. Consegui trazê-lo. Não, por que no Monte da Transfiguração e no Getsemane você entende que os outros estão? Vamos trabalhar com o que você gosta da hermenêutica, que são os padrões. Sim. Por quê? O que te faz... Que você fala assim, eu até entendo no Getsemane... Bom, vou falar na ordem cronológica. Monte da Transfiguração é um marco em Marcos sobre ouçam-no. Então tem um hiperlink com o Sinai, de uma aparição, de uma revelação, de algo, de um momento é clímax do livro Jesus do Evangelho. Qual que é a revelação de Deus? Jesus como Messias ouçam-no. Messias mosaico. Isso. E aí, Ouçam. isso que é a Aí revelação você tem é essa, Getsemane só ouçam. como clímax da decisão do Cordeiro final de se entregar. Uma oração que se repete 3 vezes. Isso tem um clímax grande. Aqui, então, nos leva a entender se estão colocando isso, tem alguma revelação muito forte acontecendo. Aqui ele é Messias de novo. E não é qualquer Messias. Então, volta-se naquela história. Porque os sinóticos têm uma cristologia baixa. Tá bom. O que é cristologia baixa? Retratam Jesus. Jesus como homem e não como Deus. Ou mais como homem do que como Como Deus. se isso Nas fosse um cartas defeito. paulinas... Não. Que nas cartas paulinas... João é o contraponto. Em João seria uma teologia mais... Uma ele era o cristologia verbo, uma mais cristologia. alta. Tá? Jesus como Deus. Agora, Aqui- você abriu uma porta, tenta fechar em um pouquinho... Não. Aqui é o Messias de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, trazendo a única grande e tremenda coisa que um fariseu acha que Messias veio fazer. Que um líder de sinagoga acha que o Messias veio fazer. Ressurreição. Ressurreição.
Porque a ressurreição é incontestável. Tem que ser um líder de sinagoga. Não é nem só por uma questão de legitimidade. Ah, não, porque o líder de sinagoga atestou. Não é nem só por isso, não. É porque quem está esperando ressurreição é fariseu. Saduceu não está. Essênio saiu da cidade. Não só metafórica do povo, mas literal. Né? Exato. Herodiano está com Herodes. Tá nem aí, então, Não está nem perto de Cafarnaum. A última coisa que ele quer é que venha um Messias, um Herodiano é a última coisa. Fariseu viu ressurreição acontecendo, putz! O link é direto, né? Então, o que o texto está dizendo assim, outra lógico coisa. que Jairo está muito feliz de ver a filha dele Mas tem mais coisa em jogo. Mas o jogo está muito maior aqui. O jogo virou completamente. Ele veio por uma coisa pessoal. Isso. Que Que era era uma coisa cósmica. Mas a coisa evitar a pessoal filha era não curar. morrer. Exato, era curar. E ele coisa tem pessoal. uma coisa muito maior, que além de ter a filha de volta, ele tem a prova viva Talvez de que aí- ali naquela cidade está passando o Filho Então, de Deus. Não, e talvez aí a fala dele de falar, creia, não tenha medo. É porque o que vem é muito maior do que, além da sua filha, né? Não, creia, porque- de novo, tem muito a ver com a enrolação, entre grandes Isso, aspas, de anticlímax. Jesus com Lázaro. Que é que quase como assim, Jesus nós temos que esperar. Curar ele Precisa seria fácil. passar os 3 É. dias. Dizem que o judeu considerava mesmo alguém morto depois de 3 dias, né? Tinha uns negócios assim. E ele falava quase que assim, vamos esperar, porque precisa passar. Pra ficar claro que foi uma ressurreição. O né? sinal é o último e vai ser, não vai ter volta. Por isso que é E irônico aqui, de ele novo, falar ele tá assim, dormindo. não se preocupe, Jairo. Tudo isso que aconteceu, você tá acontecendo uma outra coisa que eu tô bem ciente. estou no controle. Eu tô bem ciente. Só acredita. Quem dita o ritmo sou eu. Quem E aí- dita o ritmo sou eu. E Essa é aí boa, tem um talvez. negócio que, assim, às vezes é muito difícil pra gente entender, porque na nossa ânsia de ler o Novo Testamento de modo soteriológico, e o Novo Testamento não tem essa preocupação como a grande preocupação, ela é uma preocupação importante, mas não é Vou a fazer uma cristologia, grande, não é isso, né? Vou fazer uma soteriologia. Cristologia até é mais Sim. importante que a soteriologia. Mas, assim, na nossa ansiedade de ver salvação em tudo, a gente tem a imagem da cruz, a cruz. Que bom que a gente tem a imagem da cruz. Essa Mas- visão é muito mais depois da reforma, né? Que a Mas- gente tenta... Perde o ritmo foco. da narração querendo chegar no final antes. Mas o grande... Paulo não diz que sem santificação é vã a sua fé. Paulo não diz que sem soteriologia é vã a sua fé. Aham. Paulo diz que sem ressurreição a fé é vã. Então, você bateu o olho em ressurreição, você está no clímax não dessa passagem. O clímax dessa passagem, você está certo, está ali na mulher. Mas quando você bate na ressurreição, Você tá no drama das escrituras. você está no clímax do Novo Testamento. Você está concluindo o Antigo Testamento, Tá? né? Quase, né? Você tá no clímax do Novo Testamento. Ressurreição é a centralidade da parada que toda. a É o vale palavra, do sossego. se você quiser, o clímax do clímax é a ressurreição de Jesus. Também. Porque todas elas vão mostrar claro. em ressurreição de Jesus. É o que acontece ali. Ok. E aí ele chega na casa, seja lá o que Jairo ainda entendeu, ele ficou firme. E esse permaneça firme, creia somente, vamos continuar com o projeto, me leva lá. Não houve esse cara de falar que não é para me incomodar ou para não levar. Uma outra coisa que é menos literária e mais prática também seria muito interessante Jesus falar para os outros 9, segura essa turma aí, eu vou com eles lá, a gente precisa respeitar esse momento que eu sei que tá difícil. Mesmo que eu sei que eu vou fazer, eu vou lá, eles entram. E aí tem esse negócio, eu queria saber se é da minha cabeça, Fontana e outros. Tem esse negócio do secreto. E para mim, de novo, lembrando da grande narrativa entre ministério de Jesus e templo. Ele tem esse... Ninguém entra com a gente. Quase como... Existe o secreto aqui que as coisas que eu vou fazer no secreto. E quando eu falo isso, vocês já entenderam. O templo tem o lugar secreto, que é um outro jeito que a Bíblia também chama Santo dos Santos. do Santo Santos. É o lugar secreto. Santíssimo. É o lugar que todo mundo sabe de boatos. Todo mundo sabe porque o sumo sacerdote contou alguma coisa. Mas ninguém nunca viu. É aquele negócio, nunca nenhum olho viu.
o que tem lá. E tem até um contraste comprovando essa tese, é que fala o negócio, tem uns que oram no templo e você vá no seu lugar secreto e ore, né? Tipo assim, que provavelmente não ou é só uma o Santo dos dispensa, Santos, mas essa- ou é um lugar onde onde ninguém vai ver que você está fazendo. Porque o Deus que vê em secreto, isso você está falando que é o Sermão do Monte. O Deus que vê em secreto te recompensará. Ou seja, Deus que vê em secreto é o Deus que age no Santo dos Santos. É o Deus que vê o sacrifício anual que é colocado lá dentro na expiação. pra esse Jesus. Exatamente para isso. Outra coisa que conecta aqui, eu acredito que Jesus está falando a questão de dormir lá. Não, ela não está morta, está dormindo, por uma questão de diminuir a morte em relação ao poder que ele tem. Porém, pode ser, eu pensei aqui, é o que vocês acham, né? A cozinha é para isso. Jesus deu ordem para que não contassem a ninguém. Quem estava lá dentro do quarto? Só o pai, a mãe, Jesus e os 3 discípulos, certo? Então ele chega antes falando que ela só estava dormindo, depois ele sai falando assim, ó, ela só estava dormindo, tá? Vocês não contam para ninguém o que aconteceu aqui. Porque por enquanto, é verdade, entendeu? interessante isso. Por isso que eu acho Igual legal que a conexão que eu fiz, Marcos? Não, desculpa. Eu tava aqui já tentando fechar. Não, que é responder um perdoa. pouco, outra possibilidade de O The responder Chosen dá a uma- pergunta do porquê que ele fala que ela estava dormindo. Porque depois ele entra só com o pai e a mãe. Fala, não os conta pra ninguém o que discípulos, aconteceu, Jesus, E Sim. falando assim, ó, não conta pra ninguém. Minimiza esse Vamos negócio. fingir que isso só tava dormindo. É. Mas foi isso que eu joguei essa. Vocês não concordaram na hora. Porque, Jesus Não, eu não concordei usaria com meias O verdades. Paulo jamais discordaria. Uma outra coisa dos 3, Jesus que deu uma importante que eu mentirinha, tava é isso? vendo, não é mentirinha. Pra ele é dormindo. Se ele ressuscitou, pra ele é dormindo. Mas assim, uma outra coisa que é interessante dos 3, que é legal falar, é que onde estiverem 2 ou 3. Onde estiverem 2 ou 3 ali, na cultura, e não só na cultura, na lei mosaica, quando você precisa de testemunhas, a lei vai dizer assim, eu não lembro se é Levítico ou outro, vai falar, tenha 2 ou 3, ou seja, 3 é mais, né? Testemunha quando você tiver que provar alguma coisa, né? No tribunal. Então ali vem onde estiverem 2 ou 3, ou seja, se o confronto está sendo com 2 ou 3 que estão comprovando. Então, quando Jesus leva para esses momentos que são emblemáticos, os mais próximos, é dizendo: vocês vão ser vocês é que vão legitimar o que vocês vão ver. Então o que eles vão ver. É tão grande o que acontece na Transfiguração, no Getsemane, aqui. E talvez em um outro episódio, que é assim, cara, vem comigo, é vocês que vão E fazer. falando sério agora Que sobre... ele entra naquele quarto É que ele não podia chamar os 11 e deixar só Judas, entendeu? Ele falou, não, deixa eu escolher 3. Porque se eu deixar só o Judas, Vai dar depois muito na eles vão cara. descobrir muito rápido Vai que dar Judas muito na vai cara. cair. Não, mas no The Chosen... Agora você falou, Zé. Agora falou. Finalmente, alguma coisa Falou assim. besteira pra caramba. Falou pouco, mas falou. No The Chosen, que eu achei interessante, o Então jeito é verdade. que eles Então abordaram... O jeito que eles abordaram isso, eles inventaram... Eles puseram um porquê no roteiro ali, né? Midrash. De Tiago e Pedro ver e João ver, e eles comentam em outros momentos que não aparecem nos evangelhos, né? Do tipo, cara, será que é por isso que ele falou pra gente não contar pra ninguém? Como é que a gente não vai contar? Ele acabou de fazer um negócio, eu não vou contar nem pros outros discípulos, né? Então ele cria uma tensãozinha maior ali. E aí ele vai dizer, né, enfim, que culmina com outra questão do roteiro lá, mas enfim, que essa notícia da ressurreição, ela tinha ela precisava vir depois. Que aí a gente vai ver em Jairo depois. O mais interessante é que os 3 não escrevem os evangelhos, né? E Tiago morre muito cedo, cara. E estraga a história. Tiago, Marcos talvez é um cara que aprendeu aos pés de Pedro, né? Mas assim, você tem os 3, eles são testemunhas. João tá aqui também? Então João vai. Mas daí João... Tiago que morreu. Aí João é muito cristológico, é autocristologia lá. Mas assim, é legal que ele chama os pais, mas pelo jeito, o testemunho dos pais tá muito vinculado ao. Aí acho que tem mais a ver negócio. com mães receberam dos. Agora dos tem mais um mortos. episódio. E aí, agora mais 2 perguntas pra encerrar, a gente já passou do horário. A primeira é por que Marcos não translitera Talitha Cumi? Que acaba virando... Isso eu acho curioso. Isso eu gostaria cara, não faz sentido. Eu não tenho resposta. É uma Zé, pergunta que eu não tenho resposta. alguma boa aí, Zé? Porque assim,
Não faz Pergunta sentido. Tem tanta coisa importante acontecendo nessa narrativa que poderia falar. Não, e que quais outros lugares que ele que do entrou? aramaico é tal coisa, que tal. Cara, Posso que assim, falar isso aí? Pode. Oh, Agora eu quero. Vitor, fala aquilo que eu te contei. Vou chamar o Vitor. Posso falar essa? Vou chamar o Vitor. Posso te falar? Eu acho que o Vitor não tem resposta pra essa. Não, E tem agora, não, então? o Paulo me contou. Ah, tá! sim. Boa! Vai lá. Alguém tem Agora alguma. sim. Não, sério. Mas ele tava errado. Então não sabemos. Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor Pra vocês verem que fui eu que contei mesmo. Né? Ele tá errado. Agora, você não tem a menor ideia, mas o que a academia fala sobre isso? É um. Boa pergunta. Faz sentido. precisaria pesquisar. Porque não faz muito sentido assim. Alguns dizem assim, na hora de. Assim, alguns dizem, o texto é em aramaico aparece o efatá. e eles estão mudando. Né? Que outro Mas lugar não que faz aparece sentido, isso? assim, pelo menos pra mim. O que é tão importante aqui nessa É mais palavra? sonoro, é mais sonoro. Tem algumas Então, lembra coisas, quais por são os exemplo, lugares? quando eu Peraí, penso, quais são os outros lugares que aparecem? na cruz, Né? Elohi, Elohi, porque me desamparastes. Né? Que é Sim. assim. O que mais? Tem mais outro? Tem o Efatá, que é abre-te, quando ele vai furar um surdo. Ó, se você pegar a similaridade de episódios, já tô vendo um padrão de repetição, mas. Não, mas ver esse padrão Não, já é se você lê o Harry Potter e a J.K. Rowling, então, das vezes que eles falam as palavras, assim, a coisa acontece, o padrão é direto. Cardio. mas eu acho que tem a ver O Zé eu- estudou essas coisas. Não, Não, eu não começa não, já levantei a bola. Fala que sim, Zé. Mas o que Tu vai lá pra gringa, Já gasta estudou- um já dinheirão estudou pra Harry estudar, Potter pra falar que não. o que eu acredito é isso mesmo, essa junção a conexão que tinha para uma palavra, uma afirmação ali que naquela língua para o autor. Aí você aqui, pra acredita que ele Marcos. tá falando em grego e do nada ele vai falar stand up right now. Ai, sorry, I Você acha think que é in isso? English. Isso eu tenho quase Desculpa, certeza que pensei não é. aramaico aqui, ó. Sem querer. Não, o quê? Não, que Jesus estava É. falando. Não. Ok, tá. Não, eu tô falando Porque que tem, o autor. tem os literalistas que vão Não. dizer isso, que Jesus do nada começa a falar em inglês. Aqui, Mas que marca pro. Pô, sabe assim, já viu aquele brasileiro mal resolvido que morou um tempo nos Estados Unidos? Que eu vou parquear, sabe assim? Tá. O que me marca Chama é publicitário. pensando na cruz ali, né? Pra mim, é forte pensar que Jesus na cruz, ao invés de falar, ele colocar em grego, colocar lá em aramaico. Ele colocar né? em grego. Não, o autor. Isso. Sim. E aqui também Com tem. certeza, desculpa te interromper, mas já te interrompendo. Com certeza, o autor, ele tá pegando. Tem alguma intenção. Tem uma intenção. Não há discussão que o vernáculo é aramaico, né? Isso é importante lembrar, né? Então, fala o que é. Não há essa Não discussão. há discussão em que a palavra... Tudo que aconteceu aqui tá em aramaico. Por que que ou hebraico... Não há algumas essa coisas- discussão? Eu acho que não há. Não, se tem uma discussão, ela já foi encerrada. Eu acho que não Cara, eu tô vale. muito privilegiado. Acho que Tem não vale a três, pena vamos lá. discutir, Não, não. tem sim. Não vai brigar por causa disso. Eu quero saber. Então, tem- Não. Ó, gente, não, o que, tem. que é ponto pacífico? Tudo isso daí aconteceu em aramaico. Ponto. Esse era o ponto que eu falei. E o Por que que o autor que está eu- escrevendo tudo em grego e ele que mantém que em aramaico eu- só o Talita Kumi. Ponto. Isso é óbvio. Tá, mas não é tão óbvio, só. É óbvio, O leitor eu não. acredito. Não. Aqui Agora deixa eu falar pro Não. nosso. Deixa eu falar pro nosso público. Tem um. Todos nós nessa mesa acreditamos nisso. O Paulo só agora. Eu creio pela fé. Não era inglês. Todos nós- Paulo descobriu todos- agora. Me ajuda na minha Nessa falta de mesa eu posso garantir que todos acreditam nisso. Jesus falava em aramaico, também falava grego, não teria problema nenhum. Mas ali o aramaico com certeza era a língua que se falava lá em Israel. Na Galiléia dos gentios, ele sabia alguma coisa de grego. Sim, Isso- sim. Tem latim também, tem muita coisa aí no meio. É uma cultura igual Nova York. E aí, a questão é a seguinte: quando nós falamos isso, você pega os fundamentalistas do século XX e eles ficam arrepiados, porque eles querem que a palavra no grego seja mesma que Jesus disse. exatamente, palavra por palavra, tempo verbal por tempo verbal, inclinação por inclinação, seja o que Jesus, porque é uma palavra quase que mágica. Enxergam os fundamentalistas, eles não vão dizer isso, mas eu estou já dizendo, como algo não inspirado, mas como algo mágico, que a palavra é de Deus mágica. E quando a gente fala que houve uma tradução para um alcance maior na hora de escrever,
inspirado por Deus, isso eu pelo menos acredito nisso, acho que todo mundo aqui também, nós estamos dizendo que essa leitura ela não pode ser feita com essa ótica de livro mágico, certo? Estamos aqui só pra gente... Que é a ideia do Harry Potter. Que é a ideia do Harry Potter. Se eu usar as palavras nesse idioma, e vai o que acontecer. o Fontana está dizendo não traz para nós o motivo. Nenhum conflito. É, o motivo que ele deixou. Talvez é uma rima, ou talvez é algo que no aramaico seria muito mais claro e que quando traduz não tem. Mas a gente não tem essa resposta, né? A gente não tem. Não que eu saiba. Mas... E marca, né? Pensa no texto. Quando a gente foi, antes de vir aqui gravar, a gente falou, vamos gravar o do Thalita Cume. Certo? Isso aconteceu. Tô mostrando aqui os bastidores dos bastidores. Esse daqui é o bastidor da foi preparação uma jogada de marketing. E que o pessoal pensa que é o sobrenome dela. Uma jogada de Marcos, Tim. Marcos. Clickbaiting. Tá. Mas tem algo aqui nisso. Tem. Não tem. Eu pensei que fosse o sobrenome dela. Tipo, família Cume. Cara, E a Thalita. Thalita por causa disso. Não vou negar. Ela é japonesa. Tem muita gente que dá o nome de Thalita e fala porque é bíblico. Isso, claro. Nome bíblico. Não, nome bíblico não é, mas mas, cara, ok. É meio frustrante não Sair saber. depois. O fato é que ele toca... Até a pregação a gente vai descobrir, né? Quando esse nos texto perdoem for todas as Thalitas aí que estiverem ouvindo. O Gustavo não fala por nós. É bíblico, só não é um nome próprio. Tamires também é nome bíblico, Então, mas está em Atos de o Paulo e fato Tecla. aqui é que Jesus toma pela mão uma menina, um cadáver. Sim. E aí a gente volta para Ele os encosta, textos né? confrontativos de Jesus com a lei. E a morte. A lei levítica de não tocar em defunto. Então Mas Jesus ela ele tava vem numa dormindo, sequência mas- de tocar numa legião, tocar numa mulher de fluxo e tocar num defunto. Sim, E, essa é uma... os 3 toques, ele não se contamina, Ao contrário. mas ele purifica. Só que agora aqui É a vida. fecha o arco todo dessas cores, porque ele Não é é que ele só o que representa a morte, mas é a própria morte a em si, morte, né? exatamente. E uma última curiosidade que eu quero saber que suas opiniões antes da gente fechar, que a gente já passou muito, por que sempre que tem uma ressurreição mandam dar comida para a pessoa? Assim, tem alguma coisa Você nunca a mais ouviu? do que falar? Você nunca "Ficou ouviu? muito tempo sem comer? Eu tô morto de fome. Nossa, mãe. Tem alguma... Isso. A hora que ele falou Você assim, veio vindo a gente- Você veio vindo galopando, eu também. Nossa, mas Você assim, ó. nunca ouviu... Tac, 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 tac. Tal qual uma cavaleira do Apocalipse. Veio vindo e riu. Mas vocês Podia têm... ter terminado sem essa. Marcos. Dava pra ter terminado sem essa. Eu acho que tem algo simbólico grande aqui, mas não tem a Eu ver, achei que mas você ia não- falar de nunca outra pensei. coisa, dos 12 anos. Os 12 anos a gente já conversou no outro podcast, você não tava. Depois você vê, tá tranquilo. Depois você assiste lá. Mas- Não, é mas legal. qual que é a razão dos Os 12 doze. anos? É. Não, a mulher tá há 12 beleza, isso. anos. Isso a gente falou mesmo. É isso. Mas esse negócio da comida, você pode reparar, sempre que tem uma Ah, ressurreição... que o que tá levantando é Dar- o corpo físico, cara. Não é um espírito que você tá vendo ali, não. Eu acho que é. Você acha que é um pouco por aí? Eu acho que é. Eu também Para acho. um Fala só um pouquinho mais, só pra eu entender Para um melhor. pregnosticismo é importante. Fantasma não come. Fantasma. Isso, exatamente. Então, pra quem tem uma. É bacana. Mas isso não... A gente pode jogar muito pro final do primeiro século, mas desde o antigo tem, manda comer. Mas eu tenho uma nítida impressão que a questão aqui é pra mostrar que isso daí é um corpo físico. É um todo. É um corpo físico que ressuscitando ressuscitou todo. mesmo, é carne e osso, e vamos comer porque quem come é quem tá vivo mesmo. E é isso. Isso, Saco quem vazio não come, para que é em pé. quem tá vivo, e comer é alimentar uma vida que vai continuar viva, né? Também. Então é um pouco também dessa... Boa, mas talvez seja isso mesmo. É É impressionante. simbólico, né? Acho que em várias culturas... Se eu Mas tivesse isso que fazer, completa. se eu tivesse que fazer uma aposta, eu iria aí. A pergunta final. Seria uma apologia que o Montana às vezes faz apologia, né? É. Casas de... Negócio de aposta. Meu Muito Deus. pelo contrário. Só lembrar de Vamos usar tentar. o cupom que tá aqui Só na descrição. Esquecemos de anunciar o Lembra de nosso... usar Não quero podar vocês, mas eu queria acabar Mas tem que pôr um ordem pouquinho nessa mais sério esse podcast. Vamos sim. O que muda tudo nessa história?
O que isso muda tudo desse Como assim? encontro? Esse acho que tem Essa muita pergunta coisa. é retórica, né? É. O que mudou tudo para Jairo, para aquela mãe e para aquela menina, para Thalita? O que vocês acham? Para que a mudou nossa tudo? história, né, cara? Eu acho Não, isso- e primeiro lá, depois a gente traz para cá. É. Eu acho que no conjunto, eu acho legal pensar que Jesus, ele, se precisar, ele atrasa o passo, né, para os outsiders, porque ele acabou de curar uma outsider. A gente falou sobre isso no último. Mas é também para elite também, é para quem é conhecido, reconhecido e se reconhece miserável. Acho que esse é o ponto em comum, né, entre o Jairo, entre a mulher do fluxo de sangue, é reconhecer que não tinha mais o que fazer, né, que estava fora de controle, que a situação era maior, né, do que eles poderiam. Assim também como o pai, né, do Gadareno. Então acho que é isso, assim, é uma riqueza muito grande esse conjunto de histórias, e cada personagem eu acho que traz, né, a ideia de um Jesus que olha para todo mundo, que está atento às diferentes castas e níveis, né, sociais e necessidades. Isso me toca. Eu acho que Eu tive uma situação recente que eu brincando com meu filho, acho que a gente sempre fazia isso de eu correr atrás dele. E ele, anteontem, eu corri atrás dele e ele chorou de medo. Daí eu falei pra ele, também mas olha filho, esse tamanho, Zé. você ficou com medo do papai, mas o papai é quem você não tem medo. É quando você tá com medo, você vem em direção ao papai, né? E ele falou, tipo, e foi curioso porque foi uma ficha, assim, cara. Foi uma conversa que ele... É verdade, tipo... Olha que interessante. Então aqui é assim, Jesus fala, ó, não tenha medo, apenas creia, né? Quando o seu referencial de estar com medo, de lidar com essas coisas que dão medo, que geram receio em você, quando você está vinculado com Cristo, você não tem medo, você apenas crê. E você consegue lidar até mesmo com a morte, com tudo aquilo que... com demônios, com doenças, com morte, porque Jesus está lá, né? Eu achei a coisa, para mim, que fez sentido. Eu sempre vi desse ponto de vista, né? Lógico, pô, uma ressurreição, né? De um filho, caraca, nada mais, né? Isso muda tudo, com certeza, naquela vida. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa cozinha foi um pouco esse aspecto do chefe da sinagoga. O testemunho, né? O fato de dizer, vou chamar 3, porque se só falasse dos pais, a gente não ia perceber que é um testemunho. Os pais da menina estavam lá no quarto, mas Jesus chama 3. Então, isso é um testemunho para mim da questão do Vale dos Ossos Secos, o cumprimento do que foi perdido no Éden, que gerou a morte, sabe? Tipo, então tá acontecendo uma coisa aqui que é claro que muda tudo para aquela família, mas que transcende essa família e chega na nossa família hoje aqui dizendo, ó, cara, o que vai acontecer aqui, ó, não tema, porque o que vai acontecer aqui é cósmico, inclusive, né? Enfim. Então, eu acho que isso, para mim, muda tudo, ouvindo essa palavra de hoje aqui. É um quarto secreto que vai ser vai ser exposto para todos na hora certa. Eu fico com isso também. Eu acho que o medo porque o medo fecha as 3 histórias. Não temas, não tenha medo. É esse... Eu tô no controle. Não, mas não tá aparecendo. Você parece que tá enrolando. Mas agora só notícia ruim atrás de notícia ruim. E também tem aquilo, colaborando com essa ideia do tipo, aquilo que eu contei para vocês em segredo, vocês vão proclamar nos telhados um dia, isso. Né? Ele tem isso. E esse texto a gente coloca muito de pecado, mas não tem nada a ver com pecado, tem a ver com testemunho proclamação mesmo. E eu gosto dos 3 testemunhas, porque, lógico que os pais eram testemunhas, mas os discípulos como testemunha é uma testemunha para ser relatada. Então, o fato da gente estar 2000 anos lendo essa história é que Jesus falou, vem que isso aqui vocês não podem esquecer depois. Passa isso. Mas não agora. Então é interessante. Tem o relato dele, guarde segredo, mas tem uma hora que vocês vão ter que repetir várias vezes. É isso aí. Talvez você está passando por um momento de medo, de dificuldade. Eu acho que a palavra que fica para você que está nos ouvindo, assistindo, é creia em Cristo Jesus. Não temas.
Ele tá no controle, apesar do que você estiver vivendo. A gente se vê terça que vem em mais uma Cozinha da Mensagem.